Olá! Vamos então para mais uma aula de Química Farmacêutica Medicinal, hoje com a continuação do assunto Estrutura e Atividade dos Antiparkinsonianos. Então, temos como objetivos para esta aula de hoje as seguintes questões. Tema, então, Estrutura e Atividade dos Antiparkinsonianos e vamos abordar as seguintes temáticas. Características químicas envolvendo o processo do tratamento de doença de Parkinson. Então, a gente vai ver outras vias do tratamento de Parkinson. Lembrando que na aula passada a gente trabalhou a questão do levodopa, carbidopa. Hoje a gente vai ver outros tipos de fármacos e outras vias e entender os aspectos relativos à estrutura e atividade que esses fármacos apresentam e que são úteis para o tratamento e reversão das questões envolvendo a questão referente aos sintomas da doença de Parkinson, que são limitantes para a qualidade de vida da pessoa. Então, só recordando, a gente viu isso também, já a questão do Parkinson, ela tem algumas características. A primeira dela é a sua origem idiopática, ou seja, não há um motivo definido para que a pessoa tenha esta condição clínica. Algumas questões genéticas, mas não existem fatores externos e ambientais que levem à doença, ela simplesmente se manifesta. E ela tem um caráter progressivo, ela avança ao longo do tempo. E esse avanço ao longo do tempo faz, então, com que seja necessário algumas medidas de tratamento importantes. E as características que ela apresenta é rigidez e tremores na cabeça, também inclinação do tronco para frente, que é uma condição física bem notada nas pessoas que têm a doença de Parkinson, a questão dos tremores, que são um dos sintomas que mais incomodam o paciente, além da questão da rigidez e tremores de extremidades. Novamente, os tremores aparecendo, sendo esta a condição clínica mais adversa para os pacientes, no relato dos pacientes. E também, com o passar do tempo, o caminhar oscilante com passos curtos, que também se torna evidente na questão das pessoas que apresentam esta doença. E a doença tem como característica principal o fato de se ter uma concentração de dopamina reduzida nos gânglios da base cerebral, do qual então você tem uma produção diminuída e uma ação neuroperiférica menor, reduzida. Isso faz então com que eu tenha uma menor quantidade de dopamina em comparação com a acetilcolina e um desequilíbrio no controle motor. Eu tenho muita atividade da acetilcolina minha atividade motora e pouca atividade da dopamina, que seria responsável pela questão do controle fino motor. E isso então acaba manifestando aqueles sintomas anteriormente citados, que são característicos da doença de Parkinson. E nós vimos também que o uso da dopamina não seria a melhor alternativa, visto em função das limitações que ela vem apresentar nesta situação, e que o mais indicado seria o uso do seu precursor, da levodopa, uma vez que ela estaria inativa e seria ativada apenas pela descarboxilase. Mas também nós vimos que é necessário um inibidor da descarboxilase, que no caso seria a carbidopa ou a benzerazida, que seriam de extrema utilidade para evitar os efeitos periféricos indesejados da dopamina. Então, a dopamina, com toda a sua atividade, ela também tem algumas características bioquímicas importantes, que é a questão da sua metabolização. Ela acaba sendo metabolizada tanto pela CONT, catecorto-metiltransferase, que é responsável pela inativação de uma das posições da hidroxila, e também a monoaminoxidase, responsável pela eliminação do grupamento farmacofórico, do qual essas duas enzimas, agindo de forma independente, levam à inativação da ação da dopamina e, consequentemente, redução da sua atividade. E aqui somente um esquema mostrando as ações
da monoamino-oxidase, do qual há remoção do grupo farmacofórico, né, e presença de um ácido carboxílico, e a catecol-ortometiltransferase, que faz transferência do grupo metil, né, para a região catecol do anel aromático. Voltando então à questão, né? Como que a gente conseguiria então aumentar a quantidade de dopamina visando a fazer novamente o equilíbrio entre esses dois neurotransmissores? E na aula passada nós vimos a questão, né, de aumentar a quantidade de dopamina pelo seu precursor. Mas nós também temos outras formas, né, de estar levando isto adiante. E só recordando, né, que a ingestão de dopamina não seria a melhor opção, nem por via oral, nem por subcutânea, por causa dos efeitos periféricos que poderiam acontecer e que deixariam uma quantidade muito pequena de ação no sistema nervoso central. E desta forma, uma outra maneira de aumentar a concentração de dopamina seria, além do uso do precursor, né, o impedimento da degradação da mesma. Ou seja, não deixaria, né, ocorrer a degradação da dopamina. Isso impedindo a atividade daquelas duas enzimas que a gente viu, né, a catecol-ortometiltransferase, assim mesmo como a monoamino-oxidase. E foi assim então que surgiu novos fármacos que tiveram a função de aumentar a disponibilidade de dopamina no sistema nervoso central, a ponto de reverter os quadros adversos atribuídos à doença de Parkinson e relacionados à queda da quantidade da dopamina. Então, os pontos chaves para conseguir o aumento na concentração de dopamina foi justamente impedir a ação destas duas enzimas, né? Tanto da catecol-ortometiltransferase quanto da monoamino-oxidase. E isso foi obtido graças a estruturas que fizeram uma inibição competitiva com estas enzimas, preservando a quantidade de dopamina e, com o tempo, fazendo com que ela aumentasse. Então, o que nós temos, né, nessa nova estratégia proposta, que é diferente daquela anterior que a gente viu? Nessa nova proposta, nós temos o quê? Nós temos, então, a nossa produção de dopamina no sistema nervoso central, do qual, então, ela sofreria uma degradação, porém essa degradação acaba sendo impedida pelo uso de algumas moléculas que vão se ligar a estas enzimas e fazer com que não se tenha, né, a atividade enzimática esperada. Ou seja, uma inibição enzimática competitiva para não deixar a dopamina ser degradada e, desta forma, aumentar o seu tempo de atividade e também a sua concentração ao longo do tempo. Então partiu-se então para uma nova estratégia, né, diferente daquela que a gente viu, né, anteriormente. E aí então surgiu, né, os fármacos, né, que atuam também revertendo as condições adversas do Parkinson e que têm ações mais distintas possíveis, né? E quais são essas ações e como que eles atuam? Primeiramente, nós temos a selegilina. Selegilina é um fármaco anti-parkinsoniano que tem como atividade principal o quê? Inibir a monoaminoxidase B no sistema nervoso central. Como que ela consegue fazer esta atividade? Primeiramente, ela não tem, né, os anéis catecólicos, isso deixa ela, né, insensível à atividade de enzimas que poderiam degradá-la. E, no segundo momento, o que nós temos? Né? O acréscimo, né, de carbonos, né, que fazem ligações adicionais com a monoamino-oxidase B. Então, esse grupo de carbonos com a ligação tripla tem alta afinidade por regiões hidrofóbicas, ou seja, lipofílicas da monoamino-oxidase, e promove uma ligação adicional. Essa ligação adicional apresenta uma certa intensidade e faz então com que, né, a enzima permaneça ligada a este composto por um tempo considerável. Uma vez que isso acontece,
A monoaminoxidase, então, não consegue agir sobre a dopamina. E esta, por sua vez, vai ter, então, a sua quantidade aumentada com o longo do tempo. Então, trata-se de uma estratégia de utilizar-se uma molécula que tem, né, a estratégia química utilizada, né, de uma alteração de estado eletrônico, ou seja, né, você aumenta uma região lipofílica e vai fazer com que esta molécula passe, então, a ter mais afinidade pela enzima alvo e, desta forma, a enzima alvo não conseguir, né, agir sobre o seu verdadeiro substrato. Então, esta foi uma alternativa, né, que foi feita, então, com a intenção de se ter, né, uma molécula com esta atividade e com esta capacidade de reverter o sintoma de Parkinson, porque então estaria, né, dessa forma, garantindo o aumento da concentração de dopamina na região. A outra estratégia, né, envolvendo os fármacos é a seguinte. São fármacos que também apresentam afinidade por enzima, mas nesse caso específico, a enzima em questão é a catecol-ortometiltransferase. Qual que é, né, o fundamento da atividade de inibição enzimática? A catecol-ortometiltransferase, né, é um tipo de enzima que reconhece os anéis catecólicos e, uma vez, então, ligando a esta região, né, muda a configuração e a energia de ativação necessária para que ocorra, né, a metilação, que não é uma reação espontânea que vai acontecer. Então, um grupamento metil é transferido, né, para a hidroxila nesta região. Só que a gente observa o quê? A gente observa que nesta região nós não temos hidroxilas, né, mas um grupamento nitro. E qual é a característica, né, que nós temos, né, com relação ao grupamento nitro? O grupamento nitro, né, que aparece desenhado aqui embaixo, ele tem, né, um nitrogênio ligado a 2 oxigênios. E nesta configuração, o que acontece? Acontece a possibilidade de ligações de hidrogênio nestas 3 porções distintas. E são hidrogênios que estão presentes, no caso, na enzima catecol-ortometiltransferase. Então, o que acontece? Eu tenho um tipo de estruturação, de uma substituição, que faz com que, ao invés de ter aquela ligação clássica que aconteceria com a hidroxila, eu passo a ter agora um novo tipo de configuração que promove maior número de ligações com a enzima catecol-ortometiltransferase. O que acaba acontecendo? Acontece, nesta situação, que a enzima fica, então, inibida, fica ligada por um tempo considerável e não consegue agir sobre quem? Sobre a dopamina. E isso leva, então, a uma situação e uma condição de preservação da dopamina no meu sistema nervoso central, aumentando o seu tempo, sua concentração e sua atividade, né, seu tempo de atividade. Então, esta é a outra forma de conseguir, né, impedir que ocorra, então, esta redução drástica de dopamina. Como que eu consigo isso? Impeço a sua degradação via catecol-ortometiltransferase, usando uma molécula que apresenta afinidade com a catecol-ortometiltransferase, né, porém inibindo ela de forma competitiva e por longo prazo. Alguns outros detalhes, né, que é importante ressaltar desta molécula. Ela apresentaria, né, uma região muito parecida com o grupo farmacofórico e ela poderia ter reações cruzadas, né, interagindo com alguns receptores e levando a efeito antagonista. Para que isso não viesse a acontecer, aconteceu então uma metilação, que nada mais é uma forma de promover, né, a inativação do grupo farmacofórico para que não ocorra, né, a atividade de reações cruzadas. Assim, a gente garante, né, maior seletividade da sua ação e uma redução na
quantidade de seus efeitos adversos. E por fim, temos, né, um fármaco que apresenta, né, um grupo muito semelhante ao grupo farmacofórico, né, com uma distribuição que lembra, né, a distribuição que nós temos, né, dos compostos de neurotransmissores, né, com algumas mudanças, né. Uma das principais é a ausência, né, do anel aromático, e a outra mudança seria, né, uma presença, né, de um grupamento amino no lugar onde deveria ter uma hidroxila. Além disso, nós temos, né, um enxofre presente na cadeia, que seria a cadeia linear, e outro nitrogênio, que forma uma cadeia, né, de um anel heterocíclico que substitui, né, aquele anel alifático aberto que está presente, né, no neurotransmissor. Então, enquanto o neurotransmissor tem, né, uma cadeia aberta até o grupo farmacofórico, um anel aromático com duas hidroxilas, né, nós passamos a ter, então, este composto que, em partes, lembra, né, em partes tem situações, né, semelhantes, porém tem, né, algumas átomos diferenciados, né, que o diferencia do composto original. Mas esse composto ele apresenta uma capacidade de se ligar, né, aos receptores dopaminérgicos. Então nós temos aqui um fármaco que é um análogo estrutural da dopamina, que age como a dopamina, porém não tem afinidade por outros receptores dopaminérgicos, inclusive os periféricos. Porque desde o começo a gente viu, né, usar a dopamina não seria interessante pela gama de efeitos que ela teria, né, organismo afora. E no caso específico aqui, né, deste medicamento, que se chama pramipexol, nós temos uma seletividade para o receptor específico envolvido, né, na questão da função motora, que não interage com os demais receptores. Isso devido ao quê? Principalmente pela presença deste enxofre que faz ligação de sulfeto com regiões específicas do receptor D2. Então, o que acontece? O receptor D2 ele se difere dos demais em vários aspectos, e um deles é ter enxofre, graças ao aminoácido chamado cisteína, né? E esse aminoácido, então, cisteína, presente, que contém enxofre, permite uma acomodação mais específica. Então, o fármaco se torna mais seletivo, né? É um fármaco com uma boa resposta, né, usado para fases iniciais ou como coadjuvante, né, junto com a levodopa-carbidopa. Então, nós temos também, né, esta oportunidade aí de realizar o tratamento. Bom, assim então encerramos essa parte dos antiparkinsonianos, né? E nós vimos então algumas características químicas importantes que têm a ver com afinidade pelas enzimas monoaminoxidase e catechol-ortometiltransferase, além também de afinidades, né, com alguns aminoácidos específicos constituintes única e exclusivamente dos receptores, né, D2, né, que são úteis para fármacos antiparkinsonianos, né? E vemos também essa questão da estrutura-atividade, né? Alguns aspectos importantes que deixam essas moléculas com características parecidas com a dopamina, porém com algumas diferenças que permitem com que elas, primeiro, né, nos exemplos que a gente viu, do entacapone e selegelina, inibir competitivamente, né, uma enzima, fazer ligações adicionais com as enzimas em questão, ou se não ter, né, alguns elementos químicos que permitem, né, essa seletividade para ação em receptores em detrimento de outros receptores dopaminérgicos, certo? Bom, esta era o assunto da aula de hoje. Confira no ambiente virtual se tem alguma atividade. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado!